Você sabia que pode-se dizer que o coração é o órgão mais espiritual que você tem? Na verdade, é o coração que Deus lhe dá primeiro quando você encarna nesse plano físico. E acredite, há uma razão para isso, que você saberá se me acompanhar até o final desse vídeo. O fato de ser o primeiro órgão que se forma dentro de nós seres humanos, antes mesmo do cérebro, intrigou muitos por décadas, especialmente quando o cérebro é praticamente o sistema operacional do corpo. Como pode haver operação sem o sistema operacional? Não faz sentido lógico, não é mesmo? Mas veja, a lógica não é a melhor amiga da espiritualidade. Tanto que muito ouvimos falar em focar no pensamento positivo e raramente se fala sobre algo muito mais importante, em como as suas emoções determinam a sua vida, a sua realidade. Por que será? Mas você já se perguntou o que é emoção? Saiba que emoção é energia, uma forma de vibração energética, que emite uma assinatura que chamamos de frequência, que cria o seu campo eletromagnético, ou seja, a sua emoção é a energia mais poderosa da sua vida, que cria a sua realidade. Vou repetir. Sua emoção é a energia mais poderosa da sua vida, pois ela cria a sua realidade. Tanto que a realidade que você está vivenciando atualmente, ela apenas é o resultado do foco da sua atenção, da sua emoção predominante, que gera uma vibração e emite uma frequência na qual você está sintonizada. Como exemplo, apenas pense numa estação de rádio. Quando você está sintonizado em uma determinada frequência específica, você experimenta um som e em outra estação, em outro som. A sua vida, a sua realidade não é diferente. Compreenda que relacionamento amoroso, saudável, é uma frequência. Relacionamentos tóxicos é uma frequência. Saúde, corpo saudável é uma frequência. Doença também é uma frequência. Níveis financeiros, pobreza, riqueza são frequências. E é o mesmo que acontece com tudo que você está vivendo, querendo, desejando realizar, se conectar, experienciar. É isso que é. A realidade nada mais é do que um reflexo da frequência na qual você está sintonizada. E aqui está o que não lhe dirão. Que o seu coração é a base da sua frequência. Significa dizer que a sua frequência é o resultado das suas emoções, ou melhor, da emoção que você sente na maior parte do seu tempo, do seu dia. Portanto, se pergunte agora mesmo: o que você sente na maior parte das 24 horas do seu dia? E é isso que está determinando o que você tem na sua realidade, na sua vida atual. A emoção, ela é a porta de entrada para tudo que você quer realizar. Seja um relacionamento amoroso, saúde, prosperidade. E sabe-se que as emoções são produzidas pelo coração e enviadas ao cérebro, resultando em você senti-las. Por isso falamos que pensamento mais emoção é igual a sentimento. O que, como você já entendeu, emana uma vibração, sintoniza com uma determinada frequência, determinando a sua assinatura energética, a sua realidade. Então perceba, o coração, ele tem um papel fundamental e determina a sua realidade, pois ali são geradas as emoções. E tudo é intensificado ali. E lembre-se que a emoção é a linguagem da mente subconsciente, que é chamada de útero da realidade, reino da causa.
onde se planta, se cultiva tudo que você colhe no mundo físico, no reino do efeito. O Dr. David Hawkins, ele conseguiu catalogar as emoções mais importantes em gráfico e a respectiva relação das suas frequências. Essa escala, ela contém as emoções de baixa frequência, que estão entre 20 a 200 Hz, como a vergonha, culpa, tristeza, medo, raiva, e outras vibrações de alta frequência, que fica entre 250 Hz a 700 e 1000 Hz, como a neutralidade, a disposição, o amor, a alegria, a aceitação, a paz. O importante aqui é você compreender que terá mais e mais na sua vida, na sua realidade, de acordo com as emoções que você está vibrando, da frequência na qual você está sintonizada, mas que também é possível mudar isso. Inclusive, eu falei num outro vídeo apenas sobre as emoções e as frequências dessa escala de David Hawkins, com sugestões e dicas práticas como mudar isso. Nesse momento, anote para você não esquecer, pode ser aqui nos comentários, inclusive, que o foco da sua atenção, da sua emoção predominante, gera uma vibração que sintoniza em uma frequência e resulta na realização ou da sua realidade. As suas atenções e sua emoção é o que você tem de mais importante na sua vida, na sua experiência terrena. Ou seja, tudo que você foca e sente na maior parte do seu tempo é o que você terá na sua vida. É preciso haver coerência e alinhamento com o que você tem dentro de si primeiro, para que então você tenha fora de você. Depois. Então, se você quer ter um relacionamento amoroso, saúde, abundância, é fundamental que tenha sentimentos, que é a soma de pensamentos mais emoções, e ações compatíveis, coerentes com isso. Se pergunte, mesmo não estando em um relacionamento amoroso dos sonhos, o que você sente quando vê um casal feliz andando na rua? O que você sente quando vê alguém em um carro de luxo? O que você sente quando vê alguém com muita saúde e disposição? Se você quer ter isso na sua vida, saiba que antes você precisa ser e fazer, ou seja, vibrar e ressoar com esses sentimentos. E você faz isso ao ser e se sentir amorosa e feliz, ao ser e se sentir abundante, ao ser e se sentir com saúde e disposição, primeiramente internamente, consigo mesma, aqui e agora. Isso mesmo antes que o mundo possa ver isso. Antes mesmo que você possa ver isso no externo com seus olhos, nos seus próprios olhos físicos. Tudo apenas retornará à sua origem, no caso, você mesma, como um espelho. Como se não existisse mais ninguém nesse planeta, a não ser você mesma. Lembre-se o que eu menciono repetidamente aqui no canal. Você só pode ter o que você é. O universo só dá a você o que você se dá primeiro. O universo apenas responde à sua vibração e frequência. Caso ainda não saiba por onde começar a sair dessas emoções de baixa vibração e tem dificuldade de sentir emoções que estejam coerentes e alinhadas com o que você deseja, com os seus sonhos, sugiro que primeiro você se acalme, feche os seus olhos, inspire e solte algumas vezes e passe a usar uma das maravilhosas ferramentas que o Criador lhe concedeu, que é a sua maravilhosa imaginação. E nela, você cria os sentimentos de como seria, ou como você se sentiria se já tivesse hoje, aqui e agora, usufruindo do que você tanto sonha. Use os seus 5 sentidos para criar essa realidade na sua imaginação. Lembre-se que a sua mente subconsciente, que é puramente emocional,
Ela não diferencia o que é real do que é imaginado. É isso mesmo. Quer ver como assim é? Feche os olhos agora mesmo e imagine você tomando um suco de limão puro, sem água, sem nada. Aposto que você já começou a salivar, não é mesmo? Inclusive, só de mencionar, eu comecei aqui também. Então, tudo se inicia de dentro para fora. O externo é apenas um reflexo do seu interno. Se não existe o que você deseja dentro de você, como você quer ver isso fora de você, no seu externo? Pense um pouco. E outra sugestão muito valiosa é você começar a observar no seu dia a dia onde você foca a sua atenção, passando a direcionar e alinhar sua atenção no que você quer, na solução, e não mais no problema ou no que você não quer. Imagina você estar em um restaurante na Rússia e você e o garçom não falam o mesmo idioma. E você, vendo imagens das comidas no cardápio, aponta justamente aquela que você não quer de jeito nenhum. De jeito nenhum. Adivinha o que ele vai trazer? O que você apontou, focou a sua atenção, não é mesmo? Da mesma maneira acontece com a sua realidade. Se você não estiver coerente internamente, pensamentos, emoções e sentimentos alinhados com o que você quer, seja um relacionamento amoroso, com a saúde, com a prosperidade, seja qual for o seu sonho, adivinha o que virá até você? Mais disso no que você está focando a sua atenção, a sua energia. Um autor que admiro e gosto muito e que fala amplamente da necessidade de haver essa coerência e alinhamento interno para que então se apresente e aconteça no externo, é o autor Joe Dispenza, autor de vários livros como Você é o Placebo, Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, e outro que gostei muito de ler, que foi Como Se Tornar Sobrenatural. Ele, inclusive, se curou de fraturas na coluna sem qualquer procedimento cirúrgico. Ele também menciona várias pesquisas científicas do Heart Math Institute, que significa matemática do coração, e grandes descobertas sobre a conexão do coração e a realidade, o universo. Aliás, você sabia que o seu coração tem o seu próprio cérebro? Segundo pesquisas feitas por este instituto, o coração tem um cérebro que armazena memórias em um grau bem detalhado. E é por isso que talvez você já ouviu certas histórias de quando as pessoas fazem transplante de coração, a pessoa que recebeu o transplante começa a desenvolver sentimentos por alguém da vida do doador, ou começa a desenvolver a admiração por coisas que o doador gostava. De forma racional ou lógica, não dá para entender isso, não é mesmo? Mas agora que você sabe que o coração pode armazenar memórias, que tem um cérebro, e mais, que tem uma rede composta de aproximadamente 40 mil neurônios, o que tecnicamente significa dizer que ele tem o seu próprio sistema nervoso. Tanto que ele envia mais informações para o cérebro do que o cérebro para ele. E você tem mais consciência disso do que pensa. Você já sentiu a presença ou a energia de alguém antes mesmo da pessoa falar ou chegar? Ou quando alguém entra num ambiente e você sente a energia mudar? Ou quando você sabe que o seu esposo está bravo com você sem antes falar qualquer coisa? Essa identificação do mundo invisível antes de qualquer informação no mundo físico, material visível, seja de pessoas, ambientes, estamos nos direcionando no campo de energia, com o campo eletromagnético, e fazemos isso através do coração. Agora dá para compreender um pouquinho mais sobre esta afirmação, que o seu coração é o órgão mais espiritual que você tem, não é mesmo? Agora saiba algo valioso.
você produz dois campos eletromagnéticos, um do cérebro e um do coração. É isso mesmo. Saiba que estudos recentes estão mostrando que o campo eletromagnético produzido pelo coração é maior que o produzido pelo cérebro, sendo do coração cerca de 60 vezes maior eletricamente do que o cérebro e cerca de 100 vezes mais forte magneticamente do que o cérebro humano. E o que isso significa? Que o campo de energia do coração é mais poderoso do que o do cérebro. Isso significa que a conexão do coração e Deus com o campo, com o universo, é mais forte. Por isso dizem que a emoção é a linguagem de Deus. Mas quem me acompanha sabe que mesmo assim, ambos são parceiros, trabalham juntos e necessitam estar alinhados e coerentes. Tanto é que não adianta você pensar em algo e sentir algo totalmente diferente. Muitas pessoas cometem esse erro de usar apenas um deles. Não faça isso. Afirmações sem emoções não é o suficiente. Visualizações sem emoções não é o suficiente. Orações sem emoção não são suficientes. Painéis de visão, pensamentos positivos sem emoções não são suficientes. Agora você sabe e já compreendeu que a emoção é o verdadeiro condutor que impulsiona, que intensifica e cria a sua realidade. E o erro mais comum que se comete é não injetar essa poderosa energia que você tem naquilo que você realmente quer, seja o que for. E também já se sabe que Deus, a sua consciência, responderá ao seu desejo quando você focar a sua atenção na energia da emoção de forma coerente e alinhada com os seus sonhos, como os exemplos que eu já mencionei aqui. Do antigo cristianismo, hermetismo e da espiritualidade egípcia antiga, o coração sempre foi a porta de entrada para a vida eterna, para os graus mais elevados de consciência. Veja o versículo bíblico de Provérbios 23, 7. Como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Podemos ver aqui outro versículo. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois tudo o que você faz flui dele. E tem uma outra escritura antiga, que eu não me recordo qual é agora, que diz que há um pedaço no corpo, se ele se torna bom, todo o corpo se torna bom. Mas se ele se estraga, todo o corpo se estraga. E esse é o coração. No Antigo Egito, acreditava-se que o coração registrava todas as boas e más ações da vida de uma pessoa. O que, se relacionarmos com as pesquisas científicas do HeartMath Institute, que eu mencionei aqui agora, então parece fazer sentido quando ouvimos as histórias sobre o coração e o seu próprio cérebro que armazena as memórias do doador. E ainda falando do Egito, eles consideravam que o coração era necessário para o julgamento na vida após a morte. Acreditavam que depois que uma pessoa ela morria, o seu coração era pesado e uma balança contra a pena de morte. Deusa da verdade e da justiça. Talvez você tenha ouvido falar dos 42 princípios de Mayat. O coração deveria ser mais leve que uma pena para a vida eterna. No meu entendimento, trazendo isso para o contexto atual, vejo como o significado de quanto mais conseguirmos fluir pela vida, com leveza, serenidade, penso que estaremos mais coerentes com elevadas emoções e a própria divindade dentro de nós. E por consequência, teremos isso na nossa vida, na nossa realidade. Saiba que você, que me acompanha aqui, está dando o primeiro passo, saindo dos 98% da maior parte da população, que nem sabe dessas informações. Quem dirá da importância das emoções, do seu coração,
da criação da sua vida, da sua realidade desejada. E agora você está passando para os 2% de pessoas que compreendem essa importância, de ser cada dia mais consciente de si. E, a partir de agora, passe a utilizar emoções por trás de cada técnica de visualização, afirmação, oração. Injete fortes emoções de amor, alegria, apreciação, contemplação. Essas emoções farão você se conectar com o relacionamento que você quer, com a saúde, com a prosperidade ou qualquer outra realidade desejada. Segundo passo que você pode dar, que é não permitir que circunstâncias externas influenciem suas emoções tão facilmente. Se algo pode controlar suas emoções, vai controlar a sua frequência, o que significa que pode controlar a sua realidade, a sua vida. Anote isso também, nem que seja aqui nos comentários. E como terceiro passo, sugiro o quê? Enquanto estiver em um estado de estresse, raiva, frustração, tristeza, que são consideradas vibrações baixas, lembre-se rapidamente das consequências de ter e permanecer nessas emoções, que apenas trazem incoerência. Para sair disso, procure primeiramente se acalmar, fechar os olhos e coloque inclusive a mão sobre o seu coração. Respire profundamente. Quantas vezes sentir que for necessário, saiba que esse simples gesto ajudará você a sair desses estados e te colocará na direção da sinergia, da coerência entre coração e cérebro. E por fim, e por último e não menos importante, faça todo o possível para manter um clima geral básico de tranquilidade, de agradecimento, de apreciação pela vida. Isso apesar do que a realidade pode estar te mostrando agora. Se persistir, em breve, a realidade, ela deverá se alinhar de acordo com a frequência emitida pelo seu coração, até porque amor, paz, alegria e bem-estar não são destinos, e sim pré-requisitos para você criar a sua realidade desejada.